Graça e paz, queridos, vocês que estão entrando aí. Na verdade, ainda para mim não está mostrando ninguém online, mas na hora que você entra, geralmente já aparece para vocês aí o que eu falei no começo. Então, estou esperando agora vocês entrarem. Vamos lá. Hoje nós estamos convidados pela Igreja Evangelho, a Igreja Exército de Deus de Osasco. E nós vamos já convidar eles já estão online. E nós vamos convidar eles aqui para entrar junto com a gente. Vamos lá. Graça e paz, queridos. Eu já estou vendo aí vocês que são do canal, a vida do Espírito em mim, entrando. E agora nós estamos junto com o pastor Jefferson. Vou entregar a palavra para ele. Ele que vai nos conduzir aqui. Nós somos convidados dele hoje. Então, paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Paz do Senhor, pastor Evandro. Tudo bem? O senhor está me ouvindo certinho? Estou te ouvindo certinho. O áudio está muito bom. Graças a Deus. Pastor, antecipadamente eu quero agradecer o senhor ter aceito o nosso convite para falar de um tema tão importante que é a edificação espiritual. Dando meu testemunho, eu conheço o canal de vocês há aproximadamente 3 anos. Eu acho que deve ser mais ou menos essa data, né, que vocês têm. Uau! O canal 2 anos e meio, desde os primeiros vídeos. E graças a Deus tenho sido muito edificado espiritualmente. O Senhor tem abençoado minha vida de forma sobrenatural. Muitas coisas que eu precisava vencer, precisava renunciar, precisava de uma atuação do Espírito Santo. E o Senhor fez através do discernimento que Ele deu do canal de vocês. Então, louvo a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Beatriz, não é verdade? Amém, glória a Deus. Ela está nos assistindo agora, mas ela está lá na responsabilidade de cuidar das crianças hoje. Ah, sim. E que Deus abençoe muito vocês. E eu quero deixar um recado para o pessoal da igreja, gente. Sejam muito abençoados, tá? Entrem no canal e da mesma forma como o Espírito Santo abençoou muito a minha vida através do canal A Vida do Espírito em Mim, eu tenho certeza que todos vocês vão ser edificados pelo poder do Espírito Santo. E para apresentar o pastor Evandro Vieira, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Templo da Paz. Isso. É americana, pastor, a igreja? Na verdade, nós temos filial lá, nós temos um povo nosso lá também, mas a sede dessa igreja fica numa cidadezinha bem no interior de São Paulo, aqui próximo já ao Mato Grosso do Sul. A cidade chama Monte Castelo, e a gente ajuda o pastor lá, e aí a gente tem esse ministério independente aqui junto com o canal A Vida do Espírito em Mim. Mas nós somos pastores auxiliares lá, né? Lá nós temos um pastor Laércio, que é o pastor presidente da igreja. Nós temos também ponto lá na África. Nós temos já alguns ministérios aí. Amém, e graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus lá e levando esse ensinamento de vida no Espírito. Porque aqui na nossa região, nós não temos pregadores de vida no Espírito, pregadores que entendem a importância das práticas espirituais como forma de andar no Espírito, né? E Deus nos colocou aqui, nos chamou como, né, quase únicos, digamos assim, numa terra onde as pessoas não entendem ainda isso, e graças a Deus as pessoas têm recebido, entendido a mensagem, né, e aos poucos Deus tem amadurecido essas pessoas. Então, para a gente tem sido um privilégio muito grande estar fazendo parte desse povo. É aquilo, né? Pode sair alguma coisa boa de Belém, né? Também pode sair alguma coisa da cidade de Dracena, onde eu moro, né? E Deus tem feito isso e está sendo maravilhoso. Amém, glória a Deus. E, pastor, mais uma vez agradeço pela toda a disponibilidade de vocês de trazerem esse ensinamento para a gente. Eu tenho certeza, irmãos, que vocês vão ser muito edificados, muito abençoados, da mesma forma como a minha vida espiritual ela é outra desde o momento em que eu comecei a assistir os vídeos do canal, em que eu comecei a praticar a edificação espiritual da minha vida. Tenho certeza que você que está assistindo essa live também vai ser muito abençoado e muito edificado hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, o senhor, se quiser já começar a fazer uma oração. Amém. Antes eu só queria agradecer muito o convite, né? Para mim é um privilégio estar aqui falando com vocês da Igreja de Osasco, Igreja Evangélica Exército de Deus. Ministério de Libertação, ô glória, né? Que bênção. Né? Já tem a palavra libertação ali, porque é isso que Jesus veio fazer, ele veio nos libertar. Amém. Glória a Deus por isso.
E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fiquei um tempo sumido do Instagram e estou voltando especificamente aqui na live por causa de vocês. É um privilégio para mim estar aqui. Muito obrigado, tá bom? Então vamos orar, queridos, para a gente começar. Vamos lá, se você estiver aí nos acompanhando, você pode acompanhar a oração junto com a gente, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento que o Senhor abra o nosso entendimento, abra, Senhor Deus, o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, vem renovar nossa mente, vem renovar, ó Deus amado, a nossa forma de enxergarmos, amadurecendo o nosso espírito, Deus amado, através da Tua palavra. Vem nesse momento, Senhor Deus, semear essa semente poderosa, que ela venha dar frutos, que a palavra de hoje não saia vazia, que o Senhor venha realmente, ó Deus, abrir os olhos espirituais para que a gente enxergue a Tua glória, ó Deus, através da obra da santificação que o Espírito Santo quer fazer. Senhor, nós recebemos hoje, ó Deus, a Tua ação poderosa de transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Eu queria começar hoje, então, falando com vocês um texto que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, verso 1. Gálatas, capítulo 4, verso 1, diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere de um servo, mesmo sendo o senhor de tudo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que a lei, ela foi o nosso tutor até conhecermos Cristo. Nós éramos meninos, não conseguíamos entender as coisas espirituais, e porque não entendíamos as coisas espirituais, nós tínhamos uma lei que nos explicava razoavelmente aquilo que estava realmente no coração de Deus. Nosso entendimento não era capaz de entender toda a magnitude da glória, da esperança, todas as palavras que diziam respeito a Cristo. Nós não conseguimos entender, éramos como meninos, e a lei ela precisou nos guiar até a vinda de Cristo. Mas vindo Cristo, nós amadurecemos, abandonamos a lei e passamos a conhecer a vontade de Deus não mais através de uma lei escrita em pedras, mas agora de uma lei escrita no nosso coração, que é dia após dia transformado através da obra do Espírito Santo. Ou seja, dia após dia nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo à imagem do Filho unigênito, Na verdade, hoje o Filho primogênito, porque ele é o primeiro de muitos irmãos. Então nós precisamos entender agora que nós podemos conhecer a palavra de Deus não mais através apenas da leitura da lei, mas agora de um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele mesmo, que é o autor e inspirador das Escrituras, ele habita dentro de nós. E a palavra ela é tão clara acerca disso, que ela diz assim que ninguém nos precisaria ensinar mais nada, porque o próprio Espírito que habita em nós nos ensinaria todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele nos incentiva dizendo assim, olha, buscai a liderança do Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo está o tempo inteiro dizendo para a gente que o Espírito Santo é quem vai nos ensinar todas as coisas. E ele diz assim, eu não aprendi com ninguém, antes em tudo conheci através do Espírito Santo. Então, nós podemos conhecer também a mesma revelação de Deus através de um relacionamento com o Espírito Santo, que é o autor e inspirador de todas as Escrituras, e ele vai fazer Cristo ser conhecido dentro de nós. Quando nós olharmos para nós não vamos mais enxergar o pecado em nós não vamos mais enxergar outra natureza em nós, mas nós vamos enxergar a natureza de Deus dentro de nós. Ele nos deu de nascer dele mesmo, ou seja, aquele que nasce do homem é carne, mas aquele que nasce de Deus é espírito. E nós, então, agora podemos ter essa certeza de que nós nascemos de Deus e podemos conhecer a vontade de Deus no nosso espírito. Quem é que conhece a vontade do homem, senão o espírito que está no homem, diz a palavra? E quem é que pode conhecer a vontade de Deus, senão o espírito que procede de Deus? Nós temos o espírito que procede de Deus e ele nos faz conhecer. Então nós vamos precisar abandonar a meninice da lei para conhecermos agora a obra do Espírito Santo que vem nos revelar Cristo, que vem nos revelar toda a sabedoria de Deus, que vem dentro de nós tirar tudo aquilo que não nasceu no projeto original de Deus, que não nasceu no coração de Deus, para nos ensinar realmente a vontade dele. Se nós não passarmos, irmãos, por uma transformação,
nós não conhecemos a vontade de Deus. Nós não conseguimos entendê-la. Nós, como meninos, né, que não conseguem entender as coisas da vida adulta, nós também não conseguimos entender a vontade de Deus, porque como meninos somos imaturos. Precisamos que outras pessoas nos liderem, nos governem. E quando nós não temos a maturidade do Espírito Santo, a maturidade que ele promove em nós, nós somos guiados pelo nosso coração para fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Então nós precisamos do Espírito Santo que vem nos revelar e nos transformar. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não consigo conhecer a vontade de Deus se eu não for transformado. Eu não consigo conhecer Deus de verdade, o que é que ele quis dizer quando ele disse nas Escrituras, se eu não for transformado. As pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, de entender a graça. Né? Por que as pessoas têm dificuldade de entender a graça? Porque não se consegue entender a graça sem passar pela transformação. Quando você tenta entender a graça sem passar pela transformação, você pensa assim, poxa, a graça é eu poder ser abençoado mesmo pecando. É isso que as pessoas acabam entendendo da graça. Mas quando você começa a ser transformado, você percebe que a transformação faz parte da graça de Deus. A graça de Deus não é Deus consentindo com o seu pecado, mas é Ele libertando você do pecado. Porque o pecado não faz bem para você. E aí a gente começa a entender que santidade não é uma prova que nós damos a Deus. Santidade não é eu que faço algo por Deus. Santidade é Deus fazendo algo por mim. É Ele me libertando, é Ele me salvando, é Ele me presenteando, é Ele me dando de conhecer mais de quem Ele é, porque Ele é santo. Né? Quando eu vou me sendo santificado pela obra do Espírito Santo, eu estou conhecendo a própria natureza de Deus, eu estou conhecendo quem Deus é. E por isso, através da transformação, é que eu conheço Deus. Né? Vocês aí que fazem parte do Ministério de Louvor, né? O pastor Jefferson disse que essa palavra também era para esse grupo de pessoas. Né? Como é que eu adoro um Deus que eu não conheço? Né? Como é que nós podemos adorar a Deus se nós não o conhecemos? Jesus ele confrontou isso com a mulher samaritana. Né? Ela queria saber onde que nós devemos adorar a Deus. É no monte? É na cidade de Jerusalém? Né? E Jesus ele fala assim, olha, vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos aquilo que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Ele estava dizendo para ela, é impossível você adorar uma pessoa que você não conhece. Você precisa primeiro conhecer. E como que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus sendo transformado. A verdadeira adoração vem quando eu começo a ter o mesmo coração que Deus tem. Quando eu começo a ter os mesmos desejos que Deus tem. Quando eu tenho a mesma forma de pensar que Deus tem. Quando eu tenho a mente de Cristo em mim. Quando eu tenho a mente de Cristo, meus olhos estão abertos para conhecer. E a adoração nada mais é do que reconhecimento de quem Ele é. Quando eu adoro, eu estou apenas concordando com o que Ele já disse que Ele é. Ele disse que Ele é Pai. Ele disse que Ele é amor. Mas se eu não conhecer o verdadeiro amor, como que eu vou dizer, tu és amor? Eu preciso conhecer esse amor para poder dizer que Ele é amor. E aí eu vou estar dizendo não mais sem conhecê-lo, mas vou dizer em espírito e em verdade. Porque o que eu estou falando procede de uma verdade que o meu coração já crê, já entende, já recebeu, já enxergou que é verdade. Né? Quando nós adoramos, nós acabamos repetindo muito as experiências dos outros. E nós precisamos começar a ter as nossas próprias experiências, nosso próprio relacionamento com Deus, conhecer Ele dentro de nós. Então, hoje eu venho aqui falar para vocês que nós precisamos agora ser guiados pelo Espírito Santo para experimentarmos esse amadurecimento. E essa obra do Espírito Santo que vai nos edificar, ou seja, vai construir dentro de nós a morada que é dele, vai trazer para você um renovo de entendimento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de enxergar as coisas. Como que um cego pode reconhecer a luz? É impossível, ele não enxerga, não tem como ele reconhecer. Ele precisa que alguém venha e abra os olhos dele para que ele saiba que é luz. Assim é nós tentando conhecer a vontade de Deus. Se Ele mesmo não vir e abrir os nossos olhos para a gente saber qual é a vontade dele, eu vou ficar tentando descobrir e nunca vou conseguir. Por mais que a nossa expectativa seja boa ao tentar, o resultado é negativo. Na verdade, pensa assim comigo, irmãos. Se eu saio da minha cidade, eu tento ir para a cidade de Osasco, mas eu não consigo chegar lá. O resultado disso, por mais que a expectativa seja boa, eu tentei chegar lá, o resultado é negativo. Eu não consegui chegar. Assim nós temos vivido.
Nós estamos conformados a acreditar que o evangelho é você tentar ser uma pessoa melhor. É você tentar ser igual a Cristo. É você tentar, mas a gente tenta e nunca chega lá, nunca consegue. Por quê? Porque nós estamos tentando com os nossos próprios esforços. Não é uma obra que Ele está fazendo em nós, é uma obra que nós estamos tentando fazer por Ele. E Deus não reconhece nada que não nasceu dele mesmo. Né? É a mesma coisa de Deus reconhecer a tua carne. Ele não reconhece a tua carne, ele reconhece aquilo que ele mesmo criou, ele reconhece a obra dele em você. Assim também, quando nós tentamos nos santificar com o nosso próprio esforço, Deus ele não reconhece aquilo que nós estamos fazendo. Ele só pode reconhecer aquilo que ele fez. E como que ele reconhece o que ele fez? Ele vai fazer a obra de santificação em você, para que você consiga ver ele, e aí ele vai reconhecer os frutos dele em você. Quando ele olhar para você, ele vai ver que as marcas dele estão em você, que as mãos dele moldaram você, que é as marcas das mãos do oleiro que estão em você. Então, o Espírito Santo quer fazer essa obra de edificação. E como que ele vai fazer essa obra de edificação? Através das práticas espirituais. Quais práticas espirituais? Oração com entendimento, oração em línguas, confissão da palavra, jejum. São as principais práticas espirituais que vão levar a gente a um renovo de entendimento. Irmãos, eu ministro para as pessoas que ainda acreditam que orar é você tentar arrancar coisas da mão de Deus. Eu sempre que vou pregar, as pessoas elas fazem perguntas sobre a oração que faz, a gente perceber que elas ainda não enxergaram o verdadeiro propósito de orar. E elas oram porque estão tentando fazer batalhas no mundo espiritual. Oram porque estão tentando arrancar coisas das mãos de Deus, como se Deus não quisesse dar, como se Deus não quisesse abençoar. Ele é o primeiro a querer abençoar. Ninguém fez nada para Deus querer enviar o melhor dele, que é Jesus. Ninguém fez alguma coisa que Deus pudesse nos recompensar com Cristo. Ele veio sem a gente merecer, sem a gente fazer nada. Então, Deus ele é o primeiro a querer nos abençoar. E por que é que a gente usa as práticas espirituais para tentar tomar as coisas da mão de Deus? Sabe? A gente fica muito preocupado ainda se orar de tal jeito dá um resultado melhor, se orar de madrugada é melhor, se orar no monte é melhor, se dá um resultado mais rápido. A gente está muito preocupado com isso. E a gente ainda não entendeu o verdadeiro propósito das práticas espirituais. As práticas espirituais não têm o objetivo de mudar Deus. As práticas espirituais têm o objetivo de mudar a gente. As batalhas que nós travamos não são lá no mundo espiritual, mas são aqui no mundo espiritual. O mundo espiritual que está aqui, governando o reino dos céus que habita dentro de mim. O reino dos céus está aqui dentro e eu preciso perseverar para que o reino dos céus governe. Os céus governem o meu coração. Se eu fico tentando orar, acreditando que a batalha espiritual está lá, eu fico achando que o problema é do diabo, que o problema é das circunstâncias, que o problema e na verdade o problema ainda está dentro de nós. Nós ainda manifestando uma velha natureza e querendo conhecer Deus através dessa velha natureza. Eu não consigo conhecer Deus através da velha natureza. Eu só consigo conhecer Deus através da nova natureza, porque a nova natureza é semelhante à natureza de Deus. Veja só, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versos 23 e 24, diz assim: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Eu estou lendo da Nova Tradução da Linguagem de hoje. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Eu só posso conhecer Deus através da minha nova natureza que eu recebi dele e que se parece com a própria natureza dele. A natureza que eu recebi dele é igual a ele. E a Bíblia diz assim que o filho pode fazer o que o pai faz. Então, quando eu começo a manifestar a natureza de Deus, eu começo a entender que eu sou filho e eu começo também a conseguir fazer as mesmas coisas que o pai faz. O pai cura, o pai liberta, o pai salva. E eu vou levar Jesus para essas pessoas que serão salvas através dessa mensagem. Eu vou conhecer a verdadeira vontade de Deus para essas pessoas e por isso vou conseguir ministrar um evangelho que realmente liberta, um evangelho que realmente salva, um evangelho que realmente cura, porque estou conhecendo tudo isso. Eu conheço a cura, eu conheço a libertação, eu sei o que ele fez em mim. Eu era cego, agora vejo.
Então agora eu posso levar para as pessoas, eu posso guiar os outros cegos a verem também. Então eu preciso conhecer a Deus através da renovação da minha mente e do meu coração. Se o meu coração e a minha mente não forem renovados, eu não conheço a Deus. Eu não consigo entendê-lo. Eu não consigo enxergar que é bom as decisões que ele toma ao meu respeito. Eu sempre vou julgar que Deus está agindo de uma forma diferente da que eu gostaria que ele agisse. Eu sempre vou ter julgamentos com Deus e que não vou nem sequer ter coragem de confessar, porque a religião faz a gente ter medo de Deus, né? E é um medo que não é um temor, mas é um medo. Né? Talvez eu nunca admita, mas quando o Espírito Santo começar a colocar para fora as coisas que estão dentro de mim, eu vou perceber que o meu coração não concorda com Deus, não pensa igual a Deus, sofre com Deus e tem um monte de preconceitos com Deus. Porque a gente gostaria que Deus agisse de uma forma diferente da nossa. E sabe, as pessoas ainda têm um olhar muito natural para as circunstâncias, e porque tem esse olhar natural para as circunstâncias, acabam não conseguindo ver Deus, não conhecer a vontade de Deus e não conseguem ter a mente renovada. E isso é uma coisa importante para a gente falar aqui hoje. Como é que você olha para as circunstâncias? Como que você olha para as coisas que acontecem ao seu redor? Sabe, quando a gente tenta falar para as pessoas assim, olha, nada é por acaso, tudo é espiritual, as pessoas ou julgam a gente como fanatismo, ou os que acreditam vão para um misticismo e começam a tentar mistificar as coisas espirituais porque não as entendem. Mas a gente precisa começar a entender assim, que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A Bíblia não diz que algumas coisas, a Bíblia diz todas. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia não diz algumas coisas, a Bíblia diz tudo. A Bíblia sempre está falando na totalidade, ela nunca está colocando exceções. E a gente precisa começar a discernir que tudo que acontece ao nosso redor nos afeta. E se nos afeta, nós precisamos discernir o que é que está se manifestando quando nos afeta. Será que as nossas reações às circunstâncias estão nascendo da velha natureza ou da nova natureza? Será que se acontece um acidente de carro no meu dia a dia ali, qual é o sentimento que se manifesta no meu coração? Paz, tranquilidade, certeza da vontade de Deus? Ou será que o meu coração vai ficar aflito, preocupado, não sabe como é que vai pagar a conta, não estava esperando por isso, fugiu o planejamento, meu Deus, a culpa é do outro, eu vou entrar na justiça, e tanto sentimento de justiça própria nasce no coração. A gente começa a justificar, às vezes até mesmo se culpar, meu Deus, eu devia ter sido mais atento, eu deveria ter sido mais responsável, olha, por causa de uma desatenção eu bati o carro. Tudo a gente tem uma justificativa, irmãos. Não é só para esse exemplo, não. Isso é apenas um exemplo. Para tudo a gente justifica e não discerne que o nosso coração está sendo afetado. E a Bíblia diz que de tudo que eu devo guardar o meu coração, porque dele procede as saídas da vida. A Bíblia diz assim que toda maldade, toda malícia, todo adultério, ele procede do coração do homem. Então é o coração que precisa ser transformado. A mente precisa ser transformada para que a gente consiga enxergar como Deus enxerga e manifestar dentro de nós os frutos que só existem no espírito e não na carne. Não na velha natureza, mas na nova. Então, se eu começar a entender que as circunstâncias ao meu redor, elas estão sendo movidas pelo que sai do meu coração, eu vou começar a discernir muito melhor o porquê que algumas coisas estão acontecendo. As provações, elas não vêm porque Deus está querendo que você mostre que você ama Ele. As provações, elas vêm para revelar o que estava dentro de você e você não perceberia enquanto aquele problema não surge. Né? É bater no carro que você às vezes descobre o quanto seu coração é apegado, o quanto seu coração é medroso, o quanto seu coração ainda julga as coisas de forma natural. É às vezes um problema de relacionamento com um familiar que você percebe o quanto você depende da opinião dos outros, o quanto você ainda precisa deixar pai e mãe, o quanto você ainda precisa deixar pai, mãe, amigos, irmãos por causa de Cristo. Né? É você se relacionando com as outras pessoas que você vai descobrir que o seu coração é carente, dependente emocionalmente, que você ainda é muito ferido pelo que os outros pensam, pelo que os outros falam, que você ainda tem muita justiça própria. Se as pessoas não falam mal de você, você não percebe que tem essas coisas dentro de você. Então Deus vai deixando provações acontecerem, não porque Ele tem algum tipo de problema com você, ou porque Ele está com raiva dos pecados que estão dentro de você, mas porque Ele quer te libertar. Ele quer te dar um presente chamado santidade.
uma coisa que vai fazer você se tornar igual a Ele e desfrutar de uma vida que só Ele tem. Você vai se tornando semelhante a Deus, e Deus, ele não se fere com o homem, Deus não se fere com o pecado, Deus não se autocondena, Deus não se julga, sabe? E a gente está ali se julgando, se condenando, colocando uma série de coisas na nossa forma de interpretar as circunstâncias que não nasceu no coração de Deus. E porque a gente ainda é natural, a gente não discerne que essas coisas mexem sim com a gente. Uma vez eu tive uma briga com uma pessoa, com um cliente. Esse cliente me atacou, me falou um monte de coisa. E eu saí daquela conversa, daquela discussão, achando assim, nossa, olha, eu consegui sair sem ser afetado. E aí Deus deu uma visão de um copo se quebrando, assim. E aquilo, ele falou assim, ó, alguma coisa chamou a atenção. Existe alguma coisa no mundo espiritual que todo mundo olha quando acontece uma discussão. Os demônios vêm, as coisas vêm, não tem como você não ter sido afetado. Você diz que não foi, mas se você orar, eu vou te revelar. Então eu fui para a oração, e quando eu fui para a oração, Deus começou a mostrar. Meu coração parecia que estava bem, porque eu saí por cima da situação. Quando você sai por cima da situação, seu coração parece que não sentiu nada. Mas ali você vai começar a perceber justiça própria, sentimentos de que você está certo e que o outro tem que engolir o que você... Porque você sabe dizer, você sabe como falar com as pessoas, você sabe colocar as pessoas no lugar dela, você. E nada é Deus na sua vida, é você. Você faz, você consegue, você é. Então, passando por situações como essa, nós vamos descobrindo como o nosso coração se sentiu. E é por isso que o apóstolo Paulo fala tanto pra gente, orar sobre tudo. Porque é orando que eu vou descobrir se o meu coração foi ou não foi afetado. Se as circunstâncias têm ou não têm mexido comigo. Eu só vou saber se realmente o meu coração tem guardado a fé, guardado a paz, perseverado, se eu orar. A oração, então, não tem o objetivo de mudar o coração de Deus. A oração tem o objetivo de revelar a vontade de Deus para você. A vontade de Deus já era que você fosse próspero, a vontade de Deus já era que você fosse abençoado, a vontade de Deus já era que você fosse liberto. E você, então, precisa enxergar que Ele fez tudo isso por você. E aí você toma posse. Quando você deixa de ser menino, você governa sobre os bens da família, você recebe a herança. É isso que Gálatas 4 aqui falou pra gente. Quando o herdeiro é menino, ele é igual um escravo, ele não consegue desfrutar, porque ele não sabe o que é dele de verdade. O menino não sabe a quantidade de bens que o pai tem, mesmo que saiba, não entende o valor das coisas. Hoje eu estava comprando um móvel para minha casa e meu filho perguntou para mim assim, pai, quanto que custa isso daqui? Ele nem sabe o preço das coisas, ele tem 4 anos. Aí eu falei o preço e ele falou, como se tivesse entendido, e você percebe que ele não entendeu nada. E assim também somos nós com Deus, sabe? Deus nos deu tudo, e quando Ele fala pra gente na palavra dele as coisas que Ele nos deu, a gente, mas a gente não entendeu, a gente não sabe o que Ele tem. E Ele precisa revelar o que Ele quis dizer. Ele precisa revelar, a gente precisa amadurecer. Então, a oração e as circunstâncias ao nosso redor vão fazendo com que a gente consiga ter a revelação do que Deus realmente nos deu, do que realmente Deus falou a nosso respeito, do que Deus realmente preparou para nós, a nossa parte da herança, a nossa porção. Muitas vezes a gente está buscando a porção do outro e a gente se esquece de conhecer qual é a nossa porção, qual é a nossa parte. Porque a gente julga que ser bem-sucedido é estar numa plataforma, é estar num altar, ser bem-sucedido é ter o carro do ano, ser bem-sucedido é tudo isso. E Jesus vem dizer para o homem, a quantidade de bens de um homem não diz a vida que ele tem. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Esse é o texto especificamente. A quantidade de bens que o homem possui não está determinando o quanto que ele tem de vida dentro dele. Tem pessoas que têm tudo, mas o coração ainda não sente alegria, não sente a verdadeira paz e não sabe o que realmente tem. Então, a renovação da nossa mente, a transformação que o Espírito Santo vai fazendo dentro de nós, vai fazendo a gente conhecer a vontade de Deus. Vai fazendo a gente enxergar, vai sendo revelado para nós o que Deus quer. Então, quando eu oro, eu começo a ouvir Deus falando na minha própria boca. Quando eu começo a orar, eu começo a chegar a conclusões de coisas que eu jamais chegaria se eu não tivesse orado por aquilo. Muitas vezes eu estava orando e Deus estava falando comigo, mas eu saía da oração com a sensação de que eu cheguei àquela conclusão. Até eu começar a me familiarizar com a voz de Deus e reconhecê-la.
E quando eu comecei a reconhecê-la, eu comecei a perceber que não eram minhas conclusões, que eu jamais teria chegado naquelas conclusões. Existiam coisas que pareciam coincidência. Eu pedia uma resposta, de repente essa resposta aparecia e meus olhos não enxergavam Deus. Enxergavam uma coincidência, enxergavam que parecia que já ia acontecer mesmo, já estava preparado isso. Né? Então, nós enxergamos as coisas de uma forma muito natural. Nós enxergamos como se tudo fosse coincidência. Nós enxergamos que tudo tem uma justificativa. Eu estou passando por uma crise financeira, mas é porque o país está em crise, né? Por causa do coronavírus. Tudo a gente justifica e a gente não entende que aquele que está em crise não vai passar necessidade nenhuma. Né? Nós não vamos passar necessidade. Ele não nos deixará sentir falta de nada. Ele não é mentiroso, a palavra não mente. Né? A Bíblia diz que ele cuida dos passarinhos, nós temos muito valor, mais valor do que os passarinhos. Se a Bíblia diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, por que é que a gente ainda acredita que existe alguma coisa que aconteceu que não estava no plano de Deus, ou que não tenha sido Deus, ou não tenha sido permissão de Deus, ou não tenha Deus envolvido naquilo? E a gente vai começar então a enxergar Deus quando a gente começar a abrir mão da velha forma de pensar, parar de abrir mão dos nossos sentimentos, abrir mão do que o nosso coração está dizendo na velha natureza, né? Porque existem sentimentos que são da nova natureza, mas existem aqueles que são da velha, né? E Deus vai me revelar o que é da velha. Ele vai fazer separação. Esse sentimento é da velha natureza, esse é da nova. Ele vai fazer essa separação dentro de mim. Se eu não me relacionar com ele e não deixar ele me transformar, eu nunca vou entender os mistérios de Deus. Vai ser sempre um mistério, vai ser sempre um enigma, vai ser sempre aquela coisa mística, né? O evangelho vai se tornando uma coisa que vai inventando, a gente vai inventando muito modismo, né? A igreja ela inventa muito modismo porque na verdade não conhece, não entendeu para que ora, não entendeu para que jejua, não entendeu para que não entendeu. Então, as práticas espirituais, elas têm o objetivo de revelar a vontade de Deus para mim. E não somente para mim, mas em mim, o que é mais importante. Cristo não vai ser revelado para você. Cristo ele vai ser revelado em você. E isso é uma coisa totalmente diferente. Né? Quando eu falo que Cristo vai ser revelado em você, isso significa que quando você começar a olhar para você, você não vai mais ver você mesmo, você vai ver Cristo. Esses dias atrás eu estava orando e Deus falou para mim assim: Evandro, você não existe mais. Por que é que você ainda cogita a tua existência? Por que você olha tanto para si mesmo? Não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Por que você olha tanto para você e se condena tanto? A gente faz muito isso, a gente cogita demais o nosso eu. Eu tenho que fazer minha parte. Porque se eu não fizer, Deus não vai fazer. Porque eu não fiz. Será que eu fiz o suficiente? A gente fica com tantas dúvidas e não entendemos que nós não fazemos nada. Sem mim nada podeis fazer. Então tudo é Ele, tudo é por causa dEle. E nós precisamos então deixar Ele fazer. O nosso papel em toda a obra de Cristo é só deixar Ele fazer. Descansar nele. Ele é que vai fazer. Só que descansar nele não é ficar parado. Descansar nele é ficar com a minha boca aberta confessando a vontade de Deus para mim. Aquilo que eu já sei, que Deus já revelou para mim, que é a vontade dele, eu preciso permanecer confessando essa verdade até que meus olhos enxerguem essa verdade e eu consiga tomar posse dela. Porque senão, apesar de Deus já ter dito, já ter liberado para mim, eu não tomo posse nunca. Imagina uma pessoa que tem muita dificuldade de receber o perdão. Ela tem muita dificuldade de acreditar que foi perdoada. Ela sempre vai ficar implorando para Deus. Deus me perdoa, Deus me perdoa. E todos os dias ela vai ficar confessando os mesmos pecados para Deus e vai ficar vivendo nisso. Enquanto ela não entender que Deus a perdoou e ela aceitar isso, ela não recebe, ela não vive, ela não desfruta do perdão. Para uma pessoa desfrutar do perdão, ela precisa crer que foi perdoada. E eu não creio que fui perdoado olhando para as circunstâncias e vendo se eu não recebi nenhum castigo por isso. Tem muita gente que faz isso. Eu fazia isso. Eu fazia muito isso. Quando eu cometi algum pecado, alguma coisa, eu já ficava esperando a retaliação de Deus. Não era do diabo, não. Eu já ficava esperando alguma coisa. E aí, se eu via, não aconteceu nada, então pode ser que Deus tenha me perdoado. Pode ser que está tudo bem. Eu confessava, mas não cria. E porque não cria, não tomava posse. Crer é receber. Crer é tomar posse. Tem muita gente que fala, eu não sou batizado com o Espírito Santo, por que eu não sou batizado? Por que eu não sou? Não tem outra resposta. A resposta é que você não recebeu ainda. Você não aceitou ainda que você tem. Você não aceitou que já é seu, que Deus já te deu.
Você ainda está achando que ele precisa te dar, que você precisa merecer, que você precisa alcançar, que você precisa conquistar. Você está cogitando o você. Você está cogitando o eu. Você não está cogitando Cristo. Cristo já deu. Né? Cristo já deu. Né? Aquela história que Jesus menciona, agora não tenho o texto decorado, mas ele fala assim, que se um filho pedir o pão ao pai, ao caso ele vai dar uma cobra, né? Aliás, é um peixe, ele vai dar uma cobra. Se pedir um pão, ele vai dar uma pedra. Né? Quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo a qualquer um que o pedir. Ou seja, queridos, tem como eu pedir o Espírito Santo e Deus não me dá? Não tem, mas por que a gente então não recebe? Porque a gente não crê. E por que a gente não crê? Porque a gente ainda não recebeu a revelação. A gente precisa praticar as práticas espirituais, não para merecer, mas para enxergar que já é meu. Já recebi, já tenho, ele já deu, ele já liberou, é da natureza dele dar. Né? Ele mesmo disse, mas bem-aventurança há em dar do que receber. E você acha que Deus está querendo receber alguma coisa de você? Ele está querendo te dar. Se ele disse que é muito melhor dar do que receber, ele quer fazer isso. Né? Se o amor não busca nada em troca, e se ele disse para a gente exercer esse tipo de amor, você acha que ele não é o primeiro a praticar esse amor? Porque ele é o amor. Então Deus não está procurando os interesses dele, ele está procurando os seus. Mas por que é que a gente ainda fica cogitando que o nosso eu está atrapalhando a obra de Deus? A única coisa que atrapalha a obra de Deus é a nossa incredulidade. E a gente precisa fazer morrer essa incredulidade, que faz parte da nossa velha natureza. Fazendo morrer essa incredulidade, eu conheço a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus sempre foi o sim. Em todas quantas as promessas de Deus, em Cristo, nós temos o sim e o amém. Tudo que Deus prometeu para mim, a resposta sempre vai ser sim e amém. Não vai ter não. Esse negócio de não existe. A não ser que não foi uma promessa de Deus, né? Ou que você não a discerniu. Se você não a discerniu, você talvez vai precisar discernir. E ele mesmo vai fazer questão de revelar para você. Né? Por exemplo, não está escrito claro na Bíblia que a porta de emprego X é aquela que foi separada para você. Mas está escrito que você não vai sentir falta de nada, que ele vai prover todas as coisas. Então você pode confiar nessa promessa. Que se não foi essa porta, uma outra vai se abrir. Mas você não vai ficar desamparado. Nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Então são promessas que nós não cremos, porque não temos uma mente renovada, porque nós ainda estamos vivendo na velha natureza, meninos que não confiam em Deus, que ainda não enxergaram a verdadeira vontade de Deus e por isso não conseguem tomar posse dela. A gente é como meninos adotados, chegamos na casa de um estranho e não sabemos ainda se podemos abrir a geladeira e pegar o que tem lá dentro. Né? Então a gente precisa do quê? Uma transformação, um amadurecimento, que é feito através da obra do Espírito Santo em nós. Ele veio nos convencer de toda a verdade. Ele veio nos revelar toda a verdade. Ele veio nos revelar a vontade de Deus. Então, me relacionando com o Espírito Santo, eu conheço a vontade de Deus. Só o Espírito Santo pode me fazer conhecer a vontade de Deus. E as práticas espirituais são uma forma de eu deixar o Espírito Santo me revelar a vontade de Deus. Quando eu estou com alguma dúvida, eu falo com o Espírito Santo, eu falo com Deus, ele vai me revelar. E o que eu preciso é disso, revelação. Né? O Evangelho consiste nisso, a revelação da vontade de Deus para nós. Esse é o testamento que ele nos deu. Ele vai nos fazendo conhecer a vontade dele e nós vamos tomando posse dessa vontade, na medida em que vamos abandonando a velha vida e conhecendo a nova. A Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu só consigo ver Deus, ou seja, eu só consigo conhecer Deus, saber a vontade de Deus, se eu for santificado para me tornar parecido com Ele. Me tornando parecido com Ele, eu vou saber o que Ele quer fazer. Quando eu começo a ter um coração que perdoa fácil, eu começo a ver que Deus já me perdoou faz tempo. Quando eu começo a ter um coração que quer ajudar, eu tenho facilidade de olhar para Deus, pedir alguma coisa e saber que Ele já quer me dar. Porque a minha natureza é assim, e se alguém me pedisse, eu ajudaria. Então eu começo a conhecer Deus. O problema é que às vezes a gente não quer ajudar, ou a gente mede, né, até onde a gente vai ajudar as pessoas. Né? A gente mede. Não, essa pessoa merece, essa pessoa não merece. Não, essa pessoa dá para ajudar, não, essa pessoa está querendo folgar. E a gente fica medindo tantas pessoas que aí quando a gente vai olhar para Deus, a gente acha que Deus também está nos medindo. Inconscientemente a gente pensa isso. Então, sendo transformado, eu vou sabendo que da mesma forma que a minha natureza é ajudar, a minha natureza é amar, a minha natureza é não julgar, a minha natureza é não condenar as pessoas, a minha natureza é fazer. Assim eu vou olhar para Deus e vou ver que é tudo isso que Ele é.
Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que ajuda, Ele é o Deus que não condena, Ele é o Deus que não julga, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que me abraça, que me recebe, porque é a natureza dele. A natureza de Deus é assim. E para conhecê-lo, eu preciso ter uma natureza igual a dele. Né? Então, essa é a mensagem, queridos, que eu quero trazer para você. Por que edificação? Por que edificação? Porque ele precisa desconstruir o velho homem e construir uma nova mentalidade dentro de mim. Ele precisa fazer isso. A Bíblia diz assim, para nós nos edificarmos a nossa fé santíssima. Está lá em Judas, versículo 20. Judas, capítulo 1, verso 20. Fala justamente para nós orar em todo tempo no Espírito Santo para edificar a nossa fé santíssima. Então, eu só posso me edificar orando. Orando, eu passo a ter uma forma diferente de pensar. Eu passo a enxergar as coisas através de uma outra natureza. A oração, ela é a chave, não que vai abrir os céus, mas que vai abrir o meu coração. O meu coração vai enxergar Deus, porque tem o mesmo sentimento que houve nele, né? Então, a oração, ela é uma chave que libera a minha visão, libera meu entendimento para receber a forma de Deus de pensar, a forma de Deus agir. Né? E Deus vai colocando, sim, circunstâncias e situações, provações, porque essas coisas vão revelar aonde o meu coração está. Essas coisas vão revelar o que precisa morrer dentro de mim, para que nasça a nova natureza. O que precisa ser desconstruído para que ele construa a nova natureza. E a oração em línguas é uma chave também dessa revelação. Por último, o que eu queria deixar registrado para vocês é que se aproximar de Deus, a gente precisa desconstruir um conceito. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente acha que a gente vai sentir prazer. E que quando a gente não está sentindo prazer, é porque não estamos perto de Deus. Estou sentindo um vazio, acho que Deus não está comigo, minha oração não está sendo respondida, não sei o quê. A gente começa a sentir um monte de vazio e a gente está achando que não é Deus. Mas toda pessoa que se aproximou de Deus sofreu, de alguma forma. Sabe por quê? Porque a carne vai morrer. Toda pessoa que se aproxima de Deus, a carne morre. Você lembra da passagem de Jacó lutando com Deus? Saiu dali ferido. Você lembra de Isaías, quando ele viu Deus? Quando Isaías viu Deus, ele começou a gritar, ai de mim que vou morrendo, vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Quando você chega perto de Deus, o que tem de errado em você é revelado. Né? Quem chega perto da luz, as trevas que estão dentro dele aparecem. Né? Quando você vai chegando perto da luz, as suas obras são reveladas e você vai sentir. Se você chegar perto de Deus, o desânimo que está dentro do teu coração vai aparecer. E aí você vai precisar fazer morrer esse desânimo. Você vai precisar confessar para Deus esse desânimo. Você vai precisar entregar até que não haja mais desânimo no seu coração. Por que você tem desânimo de ir para o trabalho? Porque você está começando a acreditar que o trabalho não tem jeito de te dar o que você gostaria. Não está dando para se relacionar ali com aquelas pessoas. Ou seja, você está acreditando em um monte de coisa errada. Precisa mudar a sua forma de pensar. E aí você vai abandonar o desânimo. E o desânimo não vai ter mais domínio sobre você. Então, quando você vai se aproximando de Deus, aí que você vai se sentir culpado mesmo, se a culpa habitar dentro do teu coração. Porque você precisa fazer morrer essas culpas. Jesus já não levou suas culpas. Então, quando você se aproximar de Deus, se você está com culpa no coração, você vai se sentir mais culpado ainda. E você vai precisar fazer morrer essas culpas para entender que Jesus já levou elas no seu lugar. Então, quando você se aproximar de Deus, vai aparecer as suas crises, as sensações de fraqueza. Por que você fica com uma sensação de fraqueza quando está perto de Deus? Porque você se julga fraco. São seus julgamentos. Você se julga assim. Então, você precisa abandonar essas crenças, abandonar essa velha forma de pensar e começar a entender. Digo fraco, eu sou forte. Eu não sou fraco. Eu só estou me sentindo fraco porque eu estou acreditando que sou. Então, eu começo a acreditar que eu não sou mais. E eu preciso dessa transformação. Eu vou sentir fraqueza, eu vou sentir medo, eu vou sentir ansiedade, eu vou sentir culpa, eu vou sentir remorso, eu vou sentir saudade, eu vou sentir um monte de coisas, né, que fazem parte da velha natureza. Né? Uma saudade de viver a vida do passado. Tem gente que vive o passado. Né? É nesse sentido. Não que a saudade seja ruim, mas existem algumas saudades que nos deixam presos. Né? Então, se aproximar de Deus não é sentir prazer o tempo todo. Quando morre a tua carne, você desfruta da vida abundante. Lógico. Quem quer ficar sentindo dor o tempo todo? Não. Mas se aproximar de Deus, a gente precisa entender. Se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que enfrentar a minha dor. Eu tenho que enfrentar a minha dor. Vai aparecer dor. Né? Quando o povo do deserto começou a receber a revelação de Deus, vinha aqueles trovões, aqueles raios, eles ficaram com o quê? Com medo.
Quando a gente se aproxima de Deus, é isso que vai acontecer. Nós vamos ficar com medo, aí que nós vamos ficar preocupados, aí que nós vamos ficar ansiosos, porque Deus vai começar a revelar onde está o nosso coração. Né? As circunstâncias vão parecer que estão tendo um poder muito maior sobre nós, mas é uma fase, é um processo de desconstrução para que eu reconheça onde está Deus, veja que Ele já venceu aquele problema, e aí eu tome posse da vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e eu preciso guardar a minha fé. Guardar a fé é andar na nova natureza. Amém, queridos? Então era isso. Ande por fé e você vai andar na sua nova natureza, tá bom? Eu vou deixar agora um tempinho aqui, se você quiser fazer perguntas, se você quiser orar, e eu vou devolver também a palavra para o pastor Jefferson para ele poder continuar. Amém. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para o pastor Evandro, deixa aí nos comentários que a gente passa para ele. Pastor, uma coisa que Deus falou muito no meu coração enquanto o senhor estava falando, a gente não tem, a nossa velha natureza não sabe lidar com o amor, aquele tipo de amor que não pede nada em troca. A gente sempre acha, por exemplo, que o amor de Deus a gente vai ser por muito orar ou por um grande esforço que a gente vai receber determinada coisa, sendo que o que a palavra diz é que é tudo pela graça. Lá em Mateus, quando fala que sobre os discípulos de Jesus, quando tentaram expulsar aqueles demônios, e Jesus falou assim, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mas por que ele falou isso? Um dos vídeos do Senhor fala até isso. Porque é por causa da pequenez da vossa fé. Então as práticas espirituais, elas vêm para fazer isso, né? Para fazer com que a nossa fé cresça. Na cruz, Jesus já deixou tudo consumado. Mas às vezes a gente não acredita, né? A palavra de Deus fala que nós somos fortes e nós preferimos acreditar na mentira do diabo, dizendo que nós somos fracos. A palavra de Deus diz que nada vai nos faltar e a gente prefere acreditar que com toda essa questão de coronavírus, etc. e tal, nós vamos perder nossos empregos, nós vamos passar por necessidades, nós vamos ter problemas. Sendo que o Espírito Santo de Deus, quando nós seguimos a Jesus, nós temos a nossa casa construída sobre a rocha. Uma pessoa ontem me entregou uma palavra profética sobre isso, sobre rocha, sobre casa construída numa rocha. E é maravilhoso e é muito reconfortante saber que nós temos um Deus, que a nossa casa está construída na rocha, que Ele é quem nos guarda, nos protege, nos livra e que nós temos que acreditar naquilo que a palavra diz, não nas mentiras do diabo, nos enganos que a nossa alma tem. Então, se a palavra diz, e a palavra do Senhor fala, né? Muitas pessoas, a gente perece por falta do conhecimento. Conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que Deus colocou para a gente como verdade, é essencial para que no nosso espírito a gente creia realmente que se está na palavra de Deus, se Deus prometeu para nós, não importa o que o diabo fale, não importa o que a nossa alma diz, se Deus falou, essa é a verdade e é nisso que eu tenho que crer, é nisso que eu tenho que buscar. É verdade, amém. E essa história de conhecimento, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E existem níveis de conhecimento da intimidade com Deus, né? Quando a gente fala de conhecimento, muitas pessoas acabam interpretando como ter informação. Né? As pessoas vão para o estudo apenas. Né? Aquela coisa de estudar uma teologia, se aprofundar no grego, no hebraico, elas vão estudar mais a Bíblia, elas acham que conhecer Deus é ter muito conhecimento no sentido de informação. Eu tenho muita informação, eu tenho muitos textos gravados na minha cabeça. E não é exatamente isso que é conhecer Deus. Conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, é conhecer Deus dentro de você, é ter intimidade com Deus. Né? Intimidade. E isso que faz a gente não perecer. Quando Jesus habita dentro de nós, nós temos a vida eterna. Né? Perecer está falando justamente o oposto de ter Cristo em nós. Então, meu povo perece por falta de conhecimento. Precisamos conhecer Deus, conhecer Jesus em nós. Nós vamos ter a vida e nós não vamos perecer. Então a gente precisa se aprofundar nesse conhecimento. Amém, pastor? É exatamente isso. O senhor quer abrir agora para perguntas? Sim, irmão, se vocês quiserem. Eu acho que tem algumas perguntas aqui, pastor. Se o senhor quiser pegar algumas. Então, eu vi uma pergunta aqui. Como perseverar na oração quando o que pedimos demora a chegar? Na verdade, nós temos que tirar os nossos olhos do resultado, bênção, e começar a olhar para o resultado edificação, transformação dentro.
Se a bênção está demorando para chegar, o que é que o meu coração está sentindo com relação a isso? Desânimo? Incredulidade? Começando a duvidar? Começando a me sentir vazio por dentro? Por não ter recebido aquilo que eu gostaria? Não estou me sentindo amado por Deus porque Deus não me responde? Quais são os sentimentos que estão aparecendo? Quais são as palavras que têm vindo na tua mente porque essa bênção não chegou? É com isso que a gente precisa se preocupar. Se nós edificamos o nosso coração, nós cremos que já é nosso, e o nosso coração já vai se alegrar com a vitória, porque ele já, dentro dele, já tomei posse, ainda que não tenha acontecido ainda, já é verdade para mim. O meu coração já se alegrou com isso, já sabe que é verdadeiro. Por isso que Abacuque diz, né, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o gado do campo seja arrebatado, todavia eu me alegrarei. Significa que existe a possibilidade de eu ser feliz, mesmo que não tenha recebido aquilo que eu gostaria de ter recebido ainda. Porque para mim já é a verdade. E conhecendo, abrindo mão desses sentimentos, dessas crenças que aparecem dentro de mim quando aquilo que eu gostaria não apareceu ainda, eu vou percebendo cada vez mais qual era realmente a intenção de Deus. Porque às vezes eu estou focado em uma bênção específica e o que ele está querendo fazer é uma outra coisa na minha vida. E eu vou conhecer a vontade de Deus abrindo mão da minha forma de pensar, abrindo mão da minha forma de sentir, né? Assim eu consigo perseverar. Ninguém consegue perseverar, querido, se eu estou tentando fazer um fogo acender e eu não consigo acender, eu não consigo perseverar. Eu estou lá com um gravetinho tentando esquentar, e só chove em cima, ninguém aguenta. Ninguém consegue. Mas se eu estiver lá dentro de mim, se eu estiver lá trabalhando dentro do meu coração, para que o meu coração vá enxergando cada vez mais que já aconteceu, então meu coração já se alegra, meu coração conhece a vontade de Deus e ele vai fazer manifestar. Não tem como um milagre não acontecer se você crer. Tudo é possível ao que crer, né? Sim. Pastor, eu tenho uma experiência. Há um tempo atrás, eu estava buscando uma porta de emprego e eu fui fazer uma entrevista numa consultoria que eu queria muito, era o emprego dos meus sonhos. E eu orei a Deus, pedi, foi aquela coisa, né, que a gente ora e pede com toda intensidade. E aí eu não fui aprovado no processo seletivo. Eu fiquei deprimido, fiquei triste, barba grande, só chorava. Eu falei, meu Deus, era emprego dos meus sonhos. Passou 2 meses, o Senhor abriu uma porta muito maior, com salário melhor, com a localização melhor. Então, às vezes, a gente fica tão focado naquilo que a gente quer, sendo que Deus tem coisas melhores pra gente, a gente não consegue enxergar. E aí, na hora depois, eu falei, nossa, se eu tivesse aceitado aquele emprego, eu não teria recebido esse que é muito melhor que o Senhor me deu, né? Então, às vezes, a gente fica tão focado fica encalacrado em determinada coisa que a gente quer, e às vezes Deus não abre aquela porta, a gente se entristece, sendo que o Senhor tem outras coisas para nos entregar, tem uma coisa melhor para nos dar, tem um outro momento para nos entregar, né? Então, às vezes a gente tem que reconhecer também essa questão de que Deus é nosso Pai, Ele quer o melhor para nós, Ele tem o cuidado dele sobre as nossas vidas, Ele é o Senhor do tempo, né? Talvez em determinado lugar que você pede para Deus, você não seria feliz, talvez você teria tantos problemas. E Deus, como Senhor do tempo, Ele conhece nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Ele escreve a nossa história, Ele sabe o que é o melhor para a nossa vida, o melhor para o nosso coração. E pastor, sabe, quando eu conheci Vida no Espírito, logo que eu fui apresentado a isso, uma frase marcou muito a minha vida e eu repito ela sempre. Que diz assim: enquanto nós queremos que Deus mude as circunstâncias, Deus está querendo mudar a nossa mentalidade. Uhum. A gente sempre está esperando ser feliz com o resultado das circunstâncias mudarem, mas Deus está querendo fazer a gente aprender a ser feliz nele. Né? Quando nós aprendemos a ser felizes nele, o que vem depois é só demais coisas. Uhum. O que vem depois é só lucro, digamos assim. Porque Deus está querendo outra coisa. Deus está querendo fazer a gente conhecer a verdadeira felicidade. Não aquela que é passageira, né? A gente fala muito isso, os cristãos falam muito dessa felicidade passageira que o mundo oferece, mas para nós hoje soa como clichê e a gente não discerne que é uma verdade. Né? As circunstâncias, elas são passageiras, mas aquilo que Ele está fazendo dentro de mim é para a eternidade. Né? A obra que Ele está construindo em mim é para sempre. Né? Então, eu preciso entender que as verdadeiras riquezas não são aquelas que eu encontro nas circunstâncias mudadas. São aquelas que eu encontro no meu coração mudado. Né? Porque o meu coração mudado vai refletir a palavra dele, e a palavra dele é a única coisa que não passará.
né, o coração que tem a palavra revelada dentro dele, né, é o coração que vai permanecer. Porque a palavra de Deus é a única coisa que não vai passar. Amém. Mas a gente tem tempo ainda, pastor, ou não? Para responder mais perguntas? Nós temos, acho que, uns 4 ou 5 minutos. O senhor quer já encerrar ou a gente responde? O senhor que sabe, pastor. Como que o senhor quer fazer? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pastor, vamos orar então. Amém? Se alguém tiver Amém. mais perguntas, gente, se vocês, ou se quiser abrir outra live, mas eu acho que nós já fomos muito abençoados por Deus. Amém? E, gente, acompanhe o canal do Pastor Evandro. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Pastor, eu indico o canal de vocês para todo mundo, no grupo da igreja, para o pessoal do grupo de louvor, para as pessoas que eu conheço, porque realmente eu fui muito abençoado por Deus. E uma das primeiras coisas que Deus me abençoou através do canal foi quando eu tive, através de vocês, a revelação de que determinados pecados, determinadas crenças, a gente só vence com a ajuda do Espírito Santo, né? Não tem como a gente vencer com os nossos próprios braços, não tem como a gente vencer na força da nossa própria vontade, porque é muito cansativo. Cansativo você tentar vencer situações das nossas vidas, vencer crenças erradas, vencer programações na nossa mente erradas pela força do nosso braço. A gente precisa crer no Espírito Santo. É Ele quem faz a obra, é Ele quem transforma a nossa mente. O nosso maior objetivo nessa terra é ter a mente e o coração de Cristo. Que todos os dias nós possamos acordar pedindo isso, Senhor, que nós tenhamos a tua mente, tenhamos o seu coração, que a gente pense da forma como o Senhor pensa, que a gente sinta como o Senhor sente. E quando a gente tem a mente, o coração de Cristo, nós estamos blindados contra as influências da nossa alma, contra pessoas que nos trazem tristeza, contra situações que nos entristecem, nos trazem dor, porque a nossa mente e o nosso coração está blindado, porque nós temos a mente, o coração e somos semelhantes a Jesus. Eu acho que esse é o maior objetivo da edificação espiritual, nos limpar e ser igual a Cristo. Amém? Verdade. Amém. Vamos orar então? Vamos. Amém. Senhor, mais uma vez, nesse momento nós queremos, ó Pai, pedir que essa palavra venha penetrar o coração de cada um, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, que aqueles que estão se sentindo desamparados, aqueles que estão, Senhor, sentindo coisas, ó Deus, que refletem crenças da velha natureza, que o Senhor, nesse momento, venha intervir e vencer cada uma dessas contaminações, ó Deus. Toda a culpa seja removida, uma nova mente seja dada. Ó Deus, em nome de Jesus, venha agora renovar as forças daqueles que estão cansados, daqueles que estão abatidos, e venha se revelar a eles, venha se revelar ao coração de cada um, ó Deus, que está nos assistindo, ó Deus amado, por meio dessa plataforma. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus amado, venha arrancar toda raiz de contaminação, toda raiz, ó Deus, de palavra que não nasceu da tua boca, que Deus não é a tua palavra. Ó Deus amado, o homem tem muitas verdades, mas só o Senhor tem a verdade que liberta. Ó Deus, e nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A tua verdade é a que nos liberta. Em nome de Jesus, toda mentira de Satanás caia por terra, todo mal caia por terra, e em nome de Jesus que haja agora libertação de mente, libertação de entendimento, renovo, Senhor Deus, das emoções, do coração e dos pensamentos. Em nome de Jesus, aqueles que estão aprisionados sejam libertos agora de toda cadeia, de toda algema, para que eles sejam livres para serem filhos verdadeiros e autênticos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Pastor Evandro, muito obrigado. Deus abençoe você. Eu que agradeço, pastor. A pastora Beatriz e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Foi muito, muito gostoso estar aqui. Eu queria muito, muito agradecer o convite. Que essa amizade nossa possa perdurar aí, né? Porque eu quero sempre continuar no contato com vocês, tá bom? Depois que acabar tudo isso, queremos receber o senhor aqui em Osasco. Amém. A gente vai sim. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.